Olá amigos, olá irmãos, aqui é o Lucas Farias. Eu estou me propondo a partilhar com você um pouco do que eu aprendi sobre louvor e adoração durante esses 20 anos que eu tenho de caminhada aí com Cristo, trabalhando nessa área com bandas, orquestras, enfim, dando aulas, tocando e sendo um servo do Senhor, tá bom? Então, me propus aqui a fazer esse manual do adorador, um seminário básico, para que possa abençoar a sua vida, para que possa trazer crescimento espiritual para você e algumas dicas técnicas e práticas também. O nosso panorama atual, o que a gente observa é que as igrejas precisam de música. As igrejas estão cheias de música, às vezes mais da metade da sua reunião ou do culto, enfim, é de música. Então ela precisa, porque a igreja tem bandas, tem coros, tem orquestra, tem cantores, solistas, né? Então, diante dessa necessidade, a gente observa uma falta de preparação, tanto prática e espiritual, daqueles que estão desempenhando essa função. E é por isso que eu quero trazer algumas informações e dicas para que possa trazer crescimento para a sua vida, para o seu ministério. E nesse meio gospel de tantos shows e tantos artistas e desse comércio, acontece muito de músicas não terem nada a ver com a Bíblia ou, enfim, serem rasas, né, de conhecimento, de profundidade, causando uma pobreza espiritual e teológica nas pessoas, nos membros, já que metade do culto, ou mais da metade, é de música e as músicas não têm uma profundidade e uma mensagem teológica, então, consequentemente, as pessoas absorvem um conteúdo raso. E essa é uma das coisas a serem observadas e essa é uma das coisas que devem ser, a gente precisa repensar isso, na verdade. Então, vamos para a nossa preparação prática em geral. O básico é o seguinte: cada pessoa que toca o seu instrumento ou que canta deve buscar um estudo tanto prático quanto teórico, né? Seja do seu instrumento ou da sua voz, através de cursos, através de aulas, livros. Então, se você tem um chamado, você deve se dedicar, procura um professor, procura fazer cursos, procura ler bons livros, né? Fazer aulas. Outra dica é a preparação do sonoplasta e os demais envolvidos, porque as pessoas às vezes se preparam toda a banda e não esquecem daquele que está no som, que deve também estar engajado, está no mesmo espírito, ou seja, ele está ali compreendendo o que está acontecendo, está sempre participando das reuniões, dos ensaios, não só ele, mas quem está fazendo a projeção, né, com um projetor multimídia, com um PowerPoint, uma apresentação, seja lá o que for, todos precisam estar engajados dentro do mesmo propósito de louvor e de adoração. É importante a capacitação mínima, né, de cada pessoa que quer servir na área das artes, né? Tem chamado de música, de cantar, de tocar, para o teatro, para a dança, então tem que ter o mínimo de conhecimento, o mínimo de capacitação. Então, se você tem esse chamado, se dedique, procure estudar, procure ver vídeos, livros, para que você possa servir cada vez de maneira melhor e eficiente naquilo que você é chamado. Ter uma liderança capacitada e que possa orientar os integrantes, né? Então é importante que as igrejas, enfim, as lideranças, elas levantem pessoas que tenham essa capacitação, que sejam realmente experts, ou que tenham um conhecimento razoável para que possa orientar as pessoas que estão integrando os seus grupos, né? Sua banda, sua orquestra, seu louvor, seu coro, enfim, pessoas que tenham realmente conhecimento naquilo que estão fazendo, né? Porque colocar pessoas despreparadas causa só mais problemas. Então, se você é um líder, se capacite, né? Problemas do despreparo. Tocar ou cantar desafinado, sem ritmo, isso daí perturba demais as pessoas. Gente que diz que tem um chamado para cantar, para tocar, mas nunca se preocupou em fazer uma aula de canto, em tocar melhor, estudar uma percepção rítmica, percepção melódica, para que possa realmente desenvolver o seu ministério com excelência. Ou seja, ao invés de ser agradável, se torna desagradável
e fica importunando as pessoas ao invés de estar ali contribuindo para aquela reunião. Outro problema, o som que incomoda e perturba. As pessoas vão ali na reunião, querem um momento agradável, um momento para Deus falar com elas, e as bandas, às vezes o sonoplasta, enfim, o conjunto todo começa a colocar um som bastante forte e que causa incômodo, perturbação, ao invés de transmitir algo realmente que for um sentimento de que seja agradável, algo que as pessoas saiam dali e ouviram o que Deus falou, a mensagem que Deus falou através da música e através das mensagens. Então, pense nisso, ter um som que seja agradável para a sua comunidade, para a sua congregação, enfim, para as suas reuniões. A falta de sincronia com o líder e o mover de Deus. Isso é importante porque muitas vezes está lá os líderes dos grupos, mas não estão atentos ao que Deus quer fazer na sua comunidade, naquele culto, naquele dia, naquele congresso. Então é preciso que os líderes estejam conectados entre si e também conectados, que estejam atentos ao que Deus está falando. Não adianta a gente copiar fórmulas mágicas. O que Deus está falando na igreja A é diferente do que Deus pode estar falando na igreja B, o que Ele quer fazer ali naquela comunidade. Então é preciso que haja essa sincronia, que é preciso que haja essa atenção para o que Deus está fazendo. Então vai aqui algumas dicas, Procure ter aulas, procure estudar, isso aí é básico, isso é fundamental dentro da sua área. Procure ler livros, hoje nós temos bastante literatura, tanto livros físicos quanto livros digitais, você pode, enfim, tem à sua disposição muita literatura em todas as áreas, seja ela qual for. Procure fazer cursos, do seu instrumento ou para a sua voz, enfim, daquilo que você está desempenhando, para o Senhor na sua igreja, enfim, no seu ministério. A internet está aí, é um canal excelente, onde tem muita informação e muita dela também gratuita, então não tem desculpa das pessoas falarem que não tem como estudar. Enfim, nós temos aí sites tipo como o YouTube que tem praticamente cursos de tudo que há, Então você pode estar adquirindo essas informações na internet. Procure orientação com o seu líder. Com certeza o seu líder pode estar te ajudando se você quer crescer, você quer melhorar, você quer estudar, ou com o seu professor, caso você já tenha um professor de música, um professor de canto, um professor, seja ele de algum instrumento, tá bom? A preparação do pré-culto, antes do culto, pré-culto que eu falo é antes do culto acontecer ou antes da sua reunião acontecer. É importante você ouvir e ensaiar o repertório, São poucos os músicos, ou quando ele tem uma habilidade grande ou ele é um profissional, que ele consegue tocar sem ensaio e assim pega a música rapidamente de ouvido e consegue ter um desempenho, uma performance boa. Mas se você não tem essa habilidade, então ouvir a música que vai ser tocada, ensaiar, é importantíssimo. Ter o ensaio para não tocar de qualquer jeito, tocar com notas erradas, notas fora que aí vão perturbar e atrapalhar mais do que contribuir. Orar e meditar sobre o repertório é outra dica do pré-culto, você saber o que é que vai ser cantado, tocado, para que você possa orar em cima disso, meditar, para que principalmente quem ministrar em cima do repertório que está acontecendo, que vai ter ali naquele culto. Então é importante porque de repente as músicas falam de um assunto e quem está ministrando fala de outra coisa que não tem nada a ver. Então qual é a ideia, qual é o fio condutor daquelas músicas? Qual é a mensagem que vai ser passada no conjunto global do repertório para esta reunião? Então é importante que não só quem ministra, mas os músicos também possam orar e meditar para que eles possam também serem alimentados antes do culto sobre aquilo o qual eles vão ministrar, tocando e cantando. Chegar cedo para preparar o seu instrumento, o microfone, isso é importante. E eu posso dar uma dica, se você chega mais cedo, prepare também o instrumento do seu amigo, do seu irmão, o microfone. De repente as pessoas hoje estão numa vida corrida, não tem tempo de chegar às vezes cedo para isso. Se você tem tempo, seja servo, seja humilde, prepare
para o seu amigo, para o seu irmão, para que quando ele chegar ali, minimize os problemas que possam vir a acontecer por um instrumento desafinado, um instrumento que não foi montado, o microfone, até mesmo causa perturbação ou agitação das pessoas. O culto está acontecendo, a reunião está ali e as pessoas estão ali montando instrumento e o cabo faz barulho, dá uma microfonia. Então é importante que esteja tudo regulado antes do culto para que as coisas fluam da melhor maneira possível, né? Separar o repertório de acordo com o sermão, direção de Deus, e também de acordo com a técnica dos músicos. Então, às vezes, eu já passei várias situações onde o pastor compartilha o que é que ele vai ministrar no domingo ou durante aquele congresso, enfim. E você separa as músicas que possam ratificar o que ele está falando, né? Que seja em cima do tema. Não é você vai escolher a música porque achou legal o ritmo, enfim. Mas o que Deus vai falar através dele, da mensagem dele, você escolher músicas que também possam manter esse fio condutor da mensagem, né? E também você pode estar separando o repertório de acordo com a direção de Deus, o que Deus está falando para você como líder, o que Deus está falando para você naquele momento, naquele culto, porque de repente você separou algo, mas você está sentindo que Deus está falando algo com você, que a mensagem do pregador, que de repente veio de fora e você não conseguiu, não sabia o que ele ia falar, e você percebeu, então você tem como direcionar agora. Você está sentindo o que Deus está te mostrando. E outra coisa é também separar de acordo com a técnica dos músicos, porque às vezes você tem músicos que têm uma técnica mais simples, não adianta você colocar uma coisa muito elaborada que vai só expor o pessoal, eles não vão conseguir tocar e ao invés de sair algo bonito, pode sair algo que perturbe as pessoas. Então, você pegar um repertório que seja adequado. Se eles têm uma técnica boa, você pode exigir mais. Se são iniciantes, você tem que colocar músicas que sejam de acordo com a técnica dos músicos os quais você tem na mão como líder, enfim, ou o grupo tem. Então é importante, às vezes, ou então fazer um arranjo mais simples para que eles possam tocar de forma simples, mas que a música saia legal, saia bonita, né? Passar o som, isso é importante, se tem tempo, né, para testar os microfones, passar os instrumentos e dar uma passagem geral para ver, para que durante o culto não comece a haver microfonias e, enfim, o instrumento não funciona e causa irritabilidade na banda, em alguém, então, porque não está saindo o som, porque um som está mais alto do que o outro. Então, isso são ações e atitudes no pré-culto que vão ajudar você a melhorar, a ter um culto mais agradável, né? É importante o envolvimento do sonoplasta em todo o processo. Como a gente já falou, o sonoplasta tem que estar totalmente engajado nessas ações, porque se ele sabe a hora do solo, ele sabe a hora que tem que aumentar um pouquinho o instrumento, a voz, e também para que ele possa também receber todas as ministrações, enfim, que o grupo está criando, está fazendo. Então, muita gente afasta o sonoplasta, muita gente deixa ele de lado e esquece também que ele é uma peça fundamental, uma pessoa fundamental nesse todo esse processo, onde ele está ali gerindo o som de todas as pessoas que estão ali, seja na banda, orquestra, no coro, os microfones. Então, envolva as pessoas que estão trabalhando no som durante os cultos, enfim, aqueles que estão no projetor, aqueles que estão colocando um vídeo, né? Isso é importante. Durante o culto agora, vem algumas informações que podem ser úteis, né? Evitar conversas, né, e brincadeiras desnecessárias, porque tira a atenção das pessoas que estão ali para ouvir a mensagem, para ouvir Deus falar, enfim, e também desconcentra e aqueles que participam, né, de alguma atividade na igreja devem ser exemplos, né? Eles são vistos pelas pessoas, as pessoas olham e dizem, como eu queria tocar, como eu queria ser, que nem essa pessoa, né? Então ela olha para você como uma referência. Então o comportamento deve ser exemplar. Isso eu não estou falando que você não pode rir, que você não pode brincar, mas tudo dentro do limite. Então você saber a hora da conversa, saber a hora da brincadeira. Outra ideia aqui, durante o culto, estar atento ao movimento de Deus e de sua liderança, tá bom? Isso é importantíssimo também, porque
Você está vendo que Deus está trabalhando ali naquele momento, no culto, o que é que os seus líderes estão querendo, estão falando, o que é que as músicas, né, estão dizendo. Então, estar atento durante o culto a esse mover de Deus é extremamente fundamental e importante, né? Participar do culto, afinal você é um exemplo, né? Tem muitos músicos que tocam e de repente já saem, ficam do lado de fora da igreja, não participam da reunião. E como eu falei, são exemplos, né? As pessoas olham para você como um exemplo e você deve participar do culto, estar engajado ali, não só na hora da música, mas em todo o momento do culto. Isso daí é fundamental. O modo como você fala, como você se veste, né, como você se porta, influencia a sua congregação e comunidade, né? Cada pessoa que está trabalhando, né, para Deus vai ser cobrado por isso e as pessoas se espelham, né, em quem está ali à frente, cantando, tocando. Então é importante que você cuide do modo como você se fala, como você se veste, como você se porta, porque tudo isso vai influenciar as pessoas e elas veem cada um como um líder, como uma referência, elas querem chegar nesse nível, digamos assim. Então é importante que você tenha cuidado no modo como você se porta, fala, porque até mesmo essa é a maior pregação da gente, né? É através da nossa vida, é através do como a gente se porta e não apenas de como a gente canta, né? Já diz aquela canção, quero viver o que canto, quero cantar o que vivo, né? Então isso é a vida cristã, né? Não é só você cantar belas canções ali na frente, mas é justamente você, quando você está ali na frente que termina, as pessoas vão olhar o seu modo, o seu proceder, a sua vivência diária, como é que você se porta. Isso daí vai ser o maior exemplo de um discípulo de Jesus, né? Saber o papel do seu instrumento ou voz, evitando querer aparecer, né? Muitas vezes a pessoa está ali para fazer um back, tem um instrumento que está fazendo ali um background, né? Ou está fazendo uma cama, como a gente diz, um fundo. E tem muitos músicos que querem realmente aparecer, fazer solos, botar o som mais alto. O cantor, por ter uma potência vocal ou por ter uma habilidade, quer fazer muitas voltinhas e firulas e não sabe tá ali na postura ali de back, que é para fazer aquela voz ali, junto com todo mundo, parecer uma única voz. E aí vem a questão aí do eu, né, do orgulho. Então, saber o papel que você tem ali na música, no seu instrumento, na voz. Ah, é solo, é solo. Quando não é solo, é base. Tem que aprender e manter ali, segurar, porque é um grupo, né? Isso revela muito do coração de cada um do artista. Então, quando for a hora do seu solo, o seu momento, você vai ter o momento de você mostrar sua habilidade. Quando não for, aprenda a ficar, cumprir o seu papel. No pós-culto, o que é que eu posso dar de dica aqui? Guarde o material, né? Seja um cooperador, ajude a sua banda, as pessoas, enfim, a guardar os instrumentos, a manter limpo, organizado todo o material do qual você trabalha, né? Isso aí é importante, né? Tenha comunhão com a sua comunidade. Acabou o culto, acabou a reunião, você pode, enfim, conversar com as pessoas, passar um momento ali de comunhão, partilhando algo de Deus. Isso é extremamente edificante e traz muito crescimento e unidade para as pessoas. Então, não acabe e vá embora, mas procure conversar, de repente alguém que quer uma oração, alguém que quer apenas um ouvido, né? Alguém para ouvir. Então, isso aí é também bastante importante. Nos ensaios, né, como a gente já falou que é importante, você pode estabelecer ensaios vocais e instrumentais de acordo com a necessidade, né? Separar, tem ensaio só do instrumental, tem ensaio só do vocal, de acordo com o seu trabalho aí, com o seu grupo, né? O repertório, escolher músicas que possuam base bíblica, né? Que ensine a congregação as verdades sagradas. Você sabe, a música tem um grande poder. Então, no momento que a gente escolhe músicas realmente que tenham a Bíblia, que tenham a teologia, que tenha verdades, isso aí a gente está ensinando a igreja está ali sendo alimentada. Então, procure ser seletivo no repertório e passar numa peneira aquilo que realmente é relevante, que tem um conteúdo
a ser passado para as pessoas, em termos de Bíblia e teologia, né? Caminhe junto dos seus líderes, né? Repertório que ratifica a mensagem é excelente. Isso a gente já abordou, onde você possa estar, se você tem acesso ao líder, ao pastor, ao pregador, ao líder eclesiástico, enfim, da sua igreja, saber o que ele vai pregar, o que ele vai ministrar, qual é o tema do sermão, e você poder escolher as músicas de acordo com a mensagem dele, isso é excelente, porque vai caminhar junto, vai ratificar toda a mensagem naquela reunião. Com relação à preparação espiritual, nós temos aí um dos grandes problemas, que é a submissão, né? Muitos artistas são insubmissos, não obedecem aos líderes, não obedecem aos pastores, enfim. E então causa realmente problemas, e isso daí tudo causa um afastamento com certeza de Deus e de todo o que Deus quer fazer. Então aprenda a ser submisso, a obedecer. Às vezes os líderes ou os pastores, enfim, tomam algumas atitudes, cortou uma música, tirou o momento do louvor, enfim, e por coisas simples acontecem inúmeros problemas. Então, que você possa estar atento a isso, ao que Deus está fazendo, e ser obediente. Quando o líder disser é assim, você pode até conversar com respeito, logicamente, mas obedecer é fundamental. Não obedeceu, está quebrado um princípio espiritual aí, e com certeza vocês podem ter inúmeros problemas. Ter uma vida de adoração, né? Então, o adorador deve ter não só o reconhecimento da sua vida porque ele toca ou canta e tem um talento, mas sim pela vida que ele leva, né? Como a canção que eu falei aí, não é só... você deve viver aquilo que você canta, né? Então, que você pense sobre isso e que as pessoas vejam que realmente você é um adorador, que você é um artista, mas que tem uma vida nos pés do Senhor Jesus. Aprofundar-se na Bíblia. Tem muitos músicos, principalmente, que nem levam a Bíblia, que não leem a Bíblia, que têm conhecimento muito fraco da Bíblia. Então é preciso que você leia, estude, seja alguém que entenda realmente, que procure, que ame a palavra de Deus, que estude, né? Não estude só acordes e harmonia e solos em improviso, mas estude a Bíblia Sagrada, porque isso daí é o teu alimento, é o que você está cantando, é o que você está tocando. E isso daí com certeza vai te nutrir espiritualmente, vai repercutir em todo o teu ministério. Crescimento e comunhão do grupo. Quanto mais vocês criarem reuniões, né, para comunhão, reunião de oração, reunião para uma confraternização, reunião de oração para que vocês possam partilhar entre si algum problema, orar junto, isso daí vai criando um clima onde Deus vai se revelando e Deus vai exaltando, vai levantando o seu grupo e abençoando e usando com mais poder, com autoridade, e o Espírito Santo vai fazendo a obra. Então, procure criar esses momentos, cultivar momentos de comunhão, de crescimento em grupo, né? Criar esses momentos devocionais através de vigílias, um momento de oração, é algo realmente de grande valia, né? Procure ter esses momentos do grupo, o momento da orquestra, do louvor, uma classe bíblica para os músicos voltada para isso, é uma sugestão. E, enfim, fazer uma vigília, momentos de consagração para o teu grupo, para que possam buscar Deus, ouvir a voz de Deus, se arrepender, pedir perdão pelos pecados, para que Deus possa realmente usar com grande poder. Seja sensível ao que Deus está fazendo ou falando, né? Isso aí é fundamental, né? Às vezes os músicos fazem aquilo que está no seu coração porque a música é legal, é a música da hora, é a música do dia, é a música que está na rádio, mas de repente o que Deus está falando, que Deus quer é uma outra coisa, através até do líder, do pastor, através da comunidade. Então, essa sensibilidade ao Espírito, essa sensibilidade a Deus só se adquire realmente quem busca e quem se prepara espiritualmente, né? Então, há uma grande diferença em você preparar um show
para ter sucesso lá fora e você preparar um momento de adoração, um momento de um culto onde Deus vai falar alguma coisa para as pessoas e Deus sabe a necessidade delas. Então não é a sua necessidade só ou o que você gosta, o seu gosto, mas é a necessidade de uma comunidade e que você tem que estar atento e sensível para isso, já que você quer ser quer contribuir com Deus, você quer ajudar a Deus nessa missão. Então, o que é que Ele quer? É Ele que quer fazer. Então, se não somos nós, devemos estar sensível à voz dEle, ao que Ele quer fazer. Então, eu finalizo aqui esse seminário e que Deus possa nos achar, né, como verdadeiros adoradores, né? Espero que esse conteúdo possa ter sido relevante para você, para o seu ministério, que você possa crescer, né, dentro dessas dicas, desses conselhos, né, enfim, são conselhos básicos e simples, mas eu tenho certeza que poderá ajudar muitas pessoas. E você pode deixar aqui o seu comentário nesse vídeo aí. Enfim, eu vou tentar produzir mais material dentro dessa área. Se você tiver alguma sugestão, você pode estar deixando aí também, para que a gente possa produzir algo posteriormente e que seja algo também que possa te ajudar na tua vida cristã, no teu ministério. Enfim, é importante para mim, pessoalmente, a sua opinião. Vou deixar também alguns links aí na descrição do vídeo dos meus trabalhos. Eu tenho alguns discos instrumentais, saxofone, flauta, alguns hinos que a gente compôs. Tem um livro também de adoração, voltando à essência da adoração, que aborda justamente toda essa questão nos tempos atuais de adoração aí moderna e toda essa questão que vem acontecendo do mundo gospel, o afastamento da verdadeira essência, que também está no link. Você pode estar, depois, se você tiver interesse, você pode estar adquirindo, tá bom? Então, fiquem na paz do Senhor Jesus e espero que cada dia Deus possa achar na minha vida e na sua um coração de adorador. Deus te abençoe.